Fala galerinha do Dominantes Online, mais uma aulinha. Agora a gente vai entrar num assunto bem interessante chamado eletroquímica. O que seria essa ideia de eletroquímica? Vamos lá. Eletroquímica a gente vai estudar o envolvimento de reações químicas com corrente elétrica. Ou no caso de geração de corrente elétrica, geração de energia elétrica a partir de reações, o que seria energia química virando energia elétrica ou energia elétrica virando energia química. Beleza? Bom, nesses dois casos tem nomes diferentes. A gente chama de pilha quando são reações gerando a corrente elétrica e eletrólise quando você faz o inverso. Né? Quando você tem uma corrente elétrica que ela é necessária para que uma reação química aconteça. O nome já vem dizendo, né? Eletrólise, né? Seria a quebra pela eletricidade. Geralmente você quebra um composto com formação de substâncias simples. Mas vamos deixar isso mais para frente. Para entender os processos de eletroquímica, eles estão diretamente associados com as reações de oxirredução. Reações de oxirredução. Bruno, o que é uma reação de oxirredução? É uma reação que acontece com transferência de elétrons. Tá? Então você vai ter uma transferência de elétrons acontecendo entre espécies. Para isso, a melhor forma de identificar isso é calculando e verificando o que a gente já aprendeu anteriormente como o número de oxidação. O número de oxidação das espécies que são participantes vai variar. E aí essa variação é onde a gente consegue consumir e identificar a variação de elétrons. Eu vou falar muito sobre essa variação de elétrons, vou até mudar aqui a cor, ó, sobre essa variação de elétrons e sobre NOx. Então, se você ainda não assistiu a aula de NOx, se você não lembra, depois dá uma procurada, porque é importantíssimo a revisão dos assuntos de NOx para a gente conseguir trabalhar isso firme, né, isso bem. Tá? Lembrando que a oxirredução porque acontece dois processos ao mesmo tempo. Uma oxidação, tá? Onde você tem um processo, um material que perde elétrons, na verdade é porque ele aumenta o NOx. E você vai ter uma redução, porque acontece com o ganho de elétrons. Uma espécie, então, que ela vai diminuir o NOx. Redução é diminuir o NOx. Redução é ganho de elétrons. Oxidação é aumento do NOx, aumento do número de oxidação, mas é porque perde elétrons, ok? Beleza, se está sabendo disso, os processos de oxidação e redução sempre acontecem juntos. Se você está isolando um do outro, você chama isso de semi-reações. Uma reação completa tem que ter. Se é a oxidação de algo, é porque se algo está oxidando, algo está reduzindo. Beleza? Tá bom. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou até voltar para o vermelho, ó. Dar um exemplo para essa reação, onde eu tenho zinco com HCl, formando cloreto de zinco mais gás hidrogênio. Nessa reação é uma reação de oxirredução. Se você calcular o NOx, o zinco está com carga 0, o HCl, o hidrogênio está com carga mais 1, enquanto o cloro tem carga menos 1. Aqui o zinco, numa substância composta, tem NOx mais 2 e cada cloro tem NOx menos 1. Sabendo de todas essas regras, entendendo e compreendendo isso, também esquece que o hidrogênio é 0, você consegue reparar que o zinco está passando de 0 para mais 2. Deixa eu mudar a cor aqui para a gente ficar melhor. Ó. O zinco está passando de 0 para mais 2. Então o zinco está aumentando o seu NOx. Então ele está sofrendo uma oxidação, certo? Enquanto eu tenho o cloro, que não faz nada nesse caso, o cloro é menos 1, continua menos 1. Mas eu tenho também, em paralelo a esse processo, o hidrogênio, que está indo de mais 1 para 0. Então ele está sofrendo uma redução. Então repara que eu tenho dois processos acontecendo ao mesmo tempo dentro de uma reação química. Para ficar mais organizado, é lógico que eu não vou deixar assim, eu coloco aqui para você, ó, preste atenção. O zinco 0 indo para mais 2, então o que aconteceu é que ele perdeu 2 elétrons. Enquanto cada hidrogênio, quando vira hidrogênio 0, ganha um elétron. Como é H2,
são dois H+, que saem para formar o H2, a substância simples H2. Então ele precisa ganhar 2 elétrons. Daqui para cá é o que a gente chama de fluxo de elétrons. Os elétrons vão saindo da oxidação para a redução. Isso vai ser muito importante para quando eu falar dos processos mais à frente. Tá? Então, é importante identificar a espécie que está oxidando? Sim. É importante identificar a espécie que está reduzindo? Também. Isso aqui separado é uma semi-reação, assim como isso separado também é uma semi-reação. Aqui ocorre a perda de elétrons, tá? Por isso que ele aumentou o NOx, enquanto aqui aconteceu o ganho de elétrons. Tá? Só para estabelecer uma relação entre os dois. Para continuar, a gente precisa entender que, além de oxidar e reduzir, tem outros nomes muito comuns. O agente oxidante é um termo que a gente usa muito e não vai significar quem oxida. O agente oxidante é a espécie que causou a oxidação em alguém. O agente oxidante é, na verdade, a espécie que é reduzida no processo. Quem reduz, quem tem a espécie que reduz, é o agente oxidante. Então, você vai ter agente oxidante, não quem oxida, é quem está reduzindo, e vice-versa no oposto. O agente redutor não é a espécie, lembrando que a espécie não é reagente, tá, galera? É o reagente que está, nesse caso, oxidando. Né? E o reagente que está oxidando promove a redução de alguém. Então, ele é o agente redutor de outra espécie. Beleza? Tá? No caso aqui, o zinco está oxidando. Se o zinco está oxidando, ele então é o agente redutor, enquanto o ácido clorídrico tem um H+, que sofre a oxidação. Então, ele na verdade, sofre a redução. Então, ele é o agente oxidante. Ok? Identificar essas informações dentro de uma reação de oxidação é fundamental. Tá? Além disso, também precisamos ver o balanceamento dessas espécies. Mas isso eu deixo para uma próxima aula nossa, tá? Então, até a próxima aula, onde a gente aprende o balanceamento de reações de oxirredução. Fui, até a próxima.